Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 22 de agosto de 2021. Estamos no 21º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, livro de Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 2, versículos 15 a 17 e também o 18. Serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 32. Esse mistério é grande em relação a Cristo e à Igreja. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. A primeira leitura do livro de Josué e o texto do Evangelho, esse texto do Evangelho que encerra o discurso de Jesus Cristo sobre o pão da vida, iniciado lá no 17º domingo do tempo comum, encerrando hoje, nessa série de 5 domingos sobre esse tema. Os dois textos exigem de nós uma tomada de decisão. Devemos fazer uma escolha. Devemos fazer uma opção. Mas não se trata de uma escolha e de uma opção corriqueira que não fará diferença em deixar uma e optar por outra. Não. Se trata de uma opção fundamental, uma escolha fundamental. E se a gente fala de fundamento, a gente fala de alicerce. Se fala de alicerce, fala daquilo que sustenta a casa. Pensemos então que essa nossa escolha, essa opção fundamental, é sobre aquilo que vai ser o alicerce para a nossa fé, a casa da nossa fé, para a nossa vida de discípulos. Depois de certo momento de estar ali naquela terra que acabaram de conquistar, Josué chama o povo e faz uma pequena assembleia, onde ele exige dos hebreus, exige dos israelitas, daquele povo que chegou na terra prometida, uma decisão. Olha, agora é hora da gente decidir de vez. Vocês querem servir aos deuses estrangeiros, aos deuses que vocês conheceram aqui? Lembremos, antes de o povo de Israel ter a revelação do único Deus, Javé, de toda essa história que a gente já tem consolidada hoje, antes disso, se cria em muitos deuses. Aliás, até hoje ainda há várias religiões que creem em outros deuses assim. Mas
antes da fé manifesta no Deus de Israel, em Yahvé, havia também esse próprio povo, os seus ancestrais acreditavam em outros deuses, e as nações que eles conhecem ali têm seus deuses. Vamos resumir nos Baals, Deus esse da fecundidade tanto do homem quanto dos animais, da fertilidade da natureza, da terra, da agricultura, enfim, muita coisa relacionada a esses deuses, aos Baals daquele tempo. Mas Josué fala assim, agora é hora de decisão. Vocês escolhem servir a esses deuses, ou vocês escolhem ser de fato um povo de Javé, ou escolhem Javé, ou escolhem Baal ou qualquer outro ídolo. Mas Josué diz isso já dando a sua resposta e já fazendo a sua escolha, dizendo qual vai ser sua opção. Sua escolha é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, somente Ele é Deus, é o único, Javé. É o Deus que libertou, que nos trouxe até aqui. É o Deus que realizou prodígios em nosso favor. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual a sua escolha? Jesus, no texto do Evangelho, encerrando o discurso sobre o pão da vida, diz o texto que muitos ali já não querem seguir, porque acham que as palavras de Jesus são duras demais. Você pode até pensar no primeiro momento, eles ali imaginando Jesus falar de comer sua carne, beber o seu sangue, e eles pensarem em algo assim de canibalismo, coisa assim, mas não é só isso, é exatamente a questão de comprometimento com a vida de Cristo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então as palavras de Jesus são exigentes. Quem receber da minha carne, quem receber do pão que eu der, eu sou o pão do céu, terá a minha vida em vós. Agora, comungar, receber Jesus, e é o que nós já trazemos para a nossa realidade de igreja hoje. Receber Jesus na Eucaristia é receber a sua vida em nós, portanto, o seu evangelho, a sua mensagem, o seu projeto, os seus planos, a vontade dele em nossa vida. É a escolha por Cristo, a escolha por recebê-lo, é a escolha pelo seu projeto. Agora, Jesus também vê que muitos estão indo embora, deixando por conta das exigências, mas Jesus não recua, pelo contrário, ele olha para os seus discípulos, aqueles que são mais próximos, e diz assim: e vocês também desejam ir embora? No que Pedro toma a palavra, o príncipe dos apóstolos, aquele que é o líder, colocado pelo próprio Jesus à frente daquela comunidade. Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Não tem para onde ir, não tem a quem ir, a quem recorrer. Em ti está a fonte da vida, já dirá o salmista, né? Lá no Antigo Testamento. Em ti, Senhor, está a fonte da vida, em tua luz encontramos a luz. Aqui está a luz para os nossos passos, o sentido para o nosso ver, o alimento para o sustento da nossa caminhada, para a nossa fortaleza. Está em ti, nós optamos por ti, escolhemos a ti. Não queremos ir para outro lugar a não ser contigo. A nossa resposta é essa, é Pedro quem dá essa resposta. E hoje estamos aí num tempo totalmente secularizado, um mundo moderno, um mundo cheio de seduções e propostas. Também, mais uma vez, de nós é exigida uma resposta pronta e uma decisão e uma opção fundamental por Cristo. Você católico, você católica, quer ser de Cristo de verdade, de fato, plenamente? Que a resposta sua e a resposta minha, eu como sacerdote também, nossa resposta seja: eu e minha casa, eu e minha história, eu e meus planos, eu e minhas vontades, eu e todo o meu ser serviremos ao Senhor. Tem aí muitas situações em que a gente às vezes olha assim: poxa, mas até aqui eu concordo, aqui eu não concordo, isso eu acho que deve fazer isso, não deve fazer. Não tem, com Cristo, não tem meias escolhas, meias opções. Porque a entrega dele é total, é plena, e a nossa resposta também não pode ser pela metade, tem que ser plena. Aceitar a Cristo, comungar a Cristo, é aceitá-lo na totalidade, e toda a sua vida, todo o seu projeto. Senhor nos abençoe, nos dê a graça, a coragem e a ousadia de que a nossa resposta nos mantenha firmes no seguimento a Jesus. Amém.
Louvado seja nosso Jesus Cristo, sempre louvado. Amém.